E aí, pessoal, beleza? Mais uma aula sobre desenho técnico. Sou o professor e engenheiro Bruno Gomes. O assunto dessa videoaula será planta baixa. É o seguinte, pessoal, esse assunto ele pode parecer simples para muita gente, porém para aqueles que estão iniciando aí na, na área elétrica, ele é um assunto que precisa ser muito bem entendido. Esse assunto de planta baixa, a gente já está introduzindo nesse momento do curso, porque é algo aí que vocês vão precisar muito, não só ao longo do curso, mas também na vida profissional de vocês, tá bom? Qual que é a ideia inicial aqui? A gente vai trabalhar os conceitos iniciais de uma planta baixa, depois a gente vai colocar vocês para treinar, ou seja, vocês vão fazer alguns desenhos de plantas baixas aí, é, fazer de forma manual, com lápis ou lapiseira, régua, esquadro, escalímetro, enfim. É a ideia inicial. Porém, isso vai evoluir ao longo do curso, de forma que vocês vão aprender a fazer isso de forma digital, ou seja, usando um software apropriado, no caso, por exemplo, um AutoCAD, certo? Então, vocês vão ter também esse treinamento, tá? Porque o profissional da área elétrica, no caso um eletrotécnico, ele precisa dominar essas ferramentas. Ele precisa saber o que é uma planta baixa, ele precisa saber a ler, interpretar as simbologias e também desenvolver aí os desenhos, os projetos, tá? Um eletrotécnico, entre as suas funções aí, as suas diversas funções, né? Tá a questão do projeto, ele é um projetista, certo? Bom, então, inicialmente, vocês vão fazer esses desenhos à mão, depois, ao longo do curso, em outras matérias, vocês vão aprender a fazer isso de forma digital com AutoCAD. Muita gente tem dificuldade a usar, por exemplo, o AutoCAD, acha que é um bicho de sete cabeças, mas isso precisa ser desmistificado. Por quê? Porque a gente já tem softwares mais avançados, tá? Por exemplo, um software mais avançado e está caminhando para essa tendência seria, por exemplo, o Revit. Sem aqui estar fazendo propaganda para nenhum tipo de software, mas citando os principais aí do mercado, tá bom? Então vamos ver aqui alguns conceitos sobre planta baixa e no final dessa aula eu vou propor uma atividade aí onde vocês vão desenhar usando lápis, usando uma lapiseira, enfim, régua, escalímetro, papel, uma planta baixa, tá? A gente já vai trabalhar aqui focando nessa prática, ok? Bom, então vamos lá para o nosso texto. O que é uma planta baixa? É o nome dado ao desenho técnico esquemático de uma futura construção que se dá a partir de um corte horizontal imaginário à altura de 1,5 metro do piso. Então, o que acontece? A gente tem aqui uma edificação, tá? Uma casa que ela foi desenhada aqui em 3 dimensões. Então, vai acontecer aqui um plano imaginário que vai cortar esse desenho a uma distância de 1,5 metro do chão, do piso, certo? Então é como se a gente retirasse, tá, essa parte superior aqui, e olhasse por cima. Então a gente vai ter a gente vai visualizar esse desenho aqui, Então na prática, isso vem a ser a planta baixa. A gente vai enxergar, visualizar todas as partes aí do desenho, do projeto, tá bom? Continuando aqui, é uma espécie de diagrama e contém os espaços especificados para uso, ou seja, vai mostrar os ambientes, né, os cômodos, salas, dormitórios, banheiros, entre outros. Vai mostrar também os acessos e circulação, ou seja, portas, janelas, corredores. Então é como se a gente estivesse olhando por cima, obviamente sem a cobertura. Então é essa figura aqui final, tá, do lado direito, que é o que a gente vai enxergar que vem a ser a planta baixa. Mas por que esse corte ele é feito aí a 1,5 metro do piso? Porque é esta altura que a seção imaginária conseguirá captar os vãos das aberturas,
como as portas e principalmente as janelas, para serem vistos e representados em planta, certo? A partir da planta baixa é que conseguimos visualizar o espaço a ser habitado e entender como se dará a nova construção de forma mínima. Então é um momento quando o projeto começa a tomar forma e já se é possível visualizar a sua ocupação em relação ao terreno. Informação importante que a gente tem aqui é que a planta baixa, toda planta baixa, ela precisa ter aí a indicação da escala. Qual escala que aquela planta baixa foi desenhada? Então isso tem que constar aí no desenho da planta baixa. Lembrando, pessoal, que não é só a planta baixa que compõe um projeto. Nós vamos ter as vistas, os cortes, as fachadas. Então, existem outras partes aí do projeto. Outra coisa que a gente precisa se atentar é a questão das atribuições profissionais. Quem desenvolve todo o projeto arquitetônico com a planta baixa, as fachadas, os cortes, etc., é o arquiteto, certo? Então, o profissional da área elétrica, geralmente ele vai utilizar o projeto arquitetônico feito pelo arquiteto, ok? Para poder, então, a partir desse desenho, desenvolver todos os projetos elétricos. E caso haja necessidade de um desenho, um croquis, um ajuste nesse desenho arquitetônico, então a gente precisa conhecer sobre esses conceitos aí de desenho para poder então fazer essas intervenções. Aqui do lado direito a gente tem mais um desenho de uma planta baixa, mostrando todos os ambientes. Aqui a gente já tem propriamente dito um desenho mais real, né? Mostrando aqui a sala com as suas dimensões, um depósito, um terraço, enfim. Esse desenho aqui, ó, ele é o desenho mais próximo que vai representar de fato uma planta baixa, ok? Bom, vamos ficando por aqui. Agradeço pela atenção e até a próxima aula.